rastro de destruição. Danos do vendaval que afetou a província de Maputo. Os dados preliminares indicam 7 óbitos na província de Maputo. Um jovem de 37 anos de idade que estava na companhia de uma criança caminhava nesta rua. Esta árvore enorme, conseguimos ver nas imagens, caiu sobre si, criando-lhe uma morte instantânea. A reconstrução da vida pós-temporal. O dia 30 de novembro de 2013 não vai fugir à memória de muitas famílias. Famílias que foram atingidas pelo vendaval que destruiu mais de 200 casas. O distrito de Namaacha foi um dos mais atingidos. De novembro de 2013 nasceu como qualquer um, com um sol radiante e um movimento normal na província de Maputo. No distrito de Namaacha, a oeste da província, as pedreiras operavam na maior tranquilidade até ao fim da tarde. Mas de repente, tudo mudou. O princípio de 30 do último dia de novembro foi dramático para muitos moradores da província. Um vendaval abateu-se sobre a região, acompanhado de chuvas fortes e trovoadas. A intensidade dos ventos, de acordo com as nossas observações, estava entre 80 a 100 km por hora. Era forte, até porque conseguimos notar árvores enormes que ficaram tombadas. Sim, esta intensidade de vento derruba, portanto, árvores, casas de construção precária e mesmo algumas casas convencionais não robustas. E salientar, portanto, que ocorre principalmente em sítios que têm uma orografia típica, razão pela qual há necessidade de se fazer portanto, a avaliação ou a análise de riscos em termos de zonas que possam propensas, portanto, à ocorrência deste tipo de fenómeno. O vendaval durou pouco tempo, mas deixou um rastro enorme de destruição. No dia 30, a província de Maputo foi fustigada por ventos fortes, também chuvas, que deixaram vítimas humanas a lamentar. Isto no distrito da Namaacha, 3 óbitos, e também no município da Matola, 4 óbitos. Então significa que neste momento os dados preliminares indicam 7 óbitos na província de Maputo. Também tivemos alguns ferimentos, 4 pessoas que contraíram ferimentos, e também destruição de casas. O distrito de Namaacha, a 75 km da cidade de Maputo, foi severamente fustigado pelo vendaval. Também destruição de casas, tanto habitações das pessoas. Neste momento também estamos a trabalhar com dados preliminares, os colegas estão no terreno, tanto para apurar mais ou menos os dados finais. O INGC, a nível da província de Maputo, já organizou-se e iniciou apoio às famílias que perderam os seus entes e também na reconstrução das casas. Portanto, já temos o material que é necessário e também aquilo que vai ser enviado para Namaacha, para apoiar as pessoas que perderam as suas casas, em termos de barrotes, chapas de zinco, para além também de mantimentos para apoiar essas famílias. Dias depois,
O contato direto escalou a vila do município de Namaacha e registrou imagens que testemunham a passagem de um fenómeno calamitoso. A vegetação está alterada em função dos ventos fortes que derrubaram árvores no centro da vila e nos bairros periféricos. Nesta casa, a queda desta árvore enorme não fez vítimas com muita sorte. Os troncos já cerrados compunham uma espécie vegetal que era protegida. Trata-se da árvore de cortiça usada para a produção de rolha. Aqui em Namaacha apenas restavam 2 destas árvores. Na Europa, tiram, descascam e ela volta a formar outra casca. As autoridades locais falam de destruição de perto de 200 casas, a maioria causada por queda de árvores. Foi um vendaval de pouca duração, mas que deixou a vila com problemas. Tivemos cerca de 186 casas que ficaram sem teto. Tivemos muitas árvores derrubadas. Tivemos cabos elétricos e 33 postes de energia no chão. Neste momento foi feito algum trabalho da reposição da situação à vila. Apesar disso, a vida continua meio gás para muitos afetados. Esta mulher, chefe de um agregado de 4 pessoas, lamenta o prejuízo temporal. Na hora do incidente, 2 pessoas estavam no interior da casa e saíram ilesas. Entretanto, para trás fica o drama de ter perdido um teto construído com muito sacrifício. Ela vai fumo, vai me aquele aspun. Vacina hinhika vayutabhuya vatasaletela to mas já vacina hinhika nchumu. O presidente do município tranquiliza e diz que todos os afetados serão contemplados pelo apoio já canalizado pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para o efeito. Temos uma comissão que está a trabalhar no assunto. Essa comissão integra vereadores do Conselho Municipal, os secretários dos bairros afetados e membros da Assembleia Municipal. Eles, neste momento, estão a distribuir o material aos afetados. A primeira ajuda começou a chegar nos primeiros dias. Trata-se de construção e bens alimentícios de primeira necessidade. Chile, mam. Bom. Então, como é que estão a calcular o nível de ajuda por família? Consoante o estrago da casa. Então, estamos a dar prioridade mais às famílias mais afetadas e principalmente as mães solteiras, crianças vulneráveis e idosas. Depois, segundo plano, outras famílias. Mas, em primeiro lugar, estamos a dar mais prioridade a esse grau de parentesco das pessoas. E, neste caso concreto, são que tipo de material? Qual é a quantidade? Nós agora temos barrotes, chapas de zinco, pregos, arame, e tendas e lonas. E por família, qual é a quantidade? Consoante a casa que vai se reconstruir. Por exemplo, aqui na Viral Tarde temos 9 casas por reconstruir de raiz. Então, essas casas, cada família vai receber 5 barrotes e 6 chapas de zinco, para uma casa mais ou menos de 1 quarto e sala.
Mas agora não temos todo o material para reconstruir a casa. Por isso estamos a dar aquilo que nós temos. Quando conseguirmos, como metemos o apoio, pedimos apoio a algumas empresas, vamos vir reconstruir a casa depois, enquanto as pessoas estão a ser abrigadas. O material que temos, como está a ver, temos algumas tendas, ali temos uma tenda para a família se abrigar com essa chuva que vem. No Hospital Distrital de Namacha, a queda de um pinheiro provocou a destruição parcial do telhado de um bloco hospitalar, mas sem grandes prejuízos. Temos muitos pinheiros destruídos. Houve uma árvore que caiu sobre o teto do gabinete da diretora distrital, então sofreu o teto, a parte da casa de banho e uma parte do próprio gabinete. Então está tudo totalmente destruído, mas foi uma coisa realmente de poucos segundos. E neste momento, como é que estão a funcionar os serviços? Neste momento estamos a funcionar como vínhamos, mas a tentar organizar a casa, penso que é a palavra correta. Então, logo após o vendaval, tivemos grandes dificuldades. Houve falta de corrente elétrica, houve falta de água, não tínhamos como fazer a higiene dos doentes, confeccionar alimentação para os doentes, tal como a limpeza da própria unidade sanitária. Mas são problemas que penso que 24 horas antes do pós-vendaval foram resolvidos. Mas agora continuamos com a dificuldade mesmo, é a limpeza, a recomposição da casa mesmo. Houve também algumas vítimas ao nível do distrito. Os serviços de saúde ressentiram-se desse problema? De fato, nós tivemos 3 vítimas, uma das quais houve uma queda de reta sobre si de uma árvore e 2 crianças que ficaram soterradas num bairro periférico. Uma das casas dos técnicos de saúde também ficou parcialmente destruída, mas sem causar vítimas humanas. O teto do novo edifício do Conselho Municipal também não foi poupado pelos ventos fortes. No próximo bloco vai saber mais sobre danos não patrimoniais que causou este vendaval. Estima-se que 7 pessoas morreram em consequência deste vendaval que atingiu a província de Maputo. Um dos casos mais dramáticos foi a morte de 3 irmãos numa casa no bairro Intaca, no município de Matola. O vendaval do dia 30 de novembro deixou um saldo de 7 mortos na província de Maputo. O mais trágico aconteceu no bairro de Intaca, no município de Matola, onde 3 irmãos morreram em consequência da queda de um raio de relâmpago sobre a casa onde estavam abrigados. Os nossos repórteres escalaram a casa onde o acidente aconteceu e retratam um momento de pesar que tomou conta da família. Os miúdos chegaram aqui em casa, então chegaram os 3 irmãos junto com ele. Então, primeiro a chegar os irmãos, então já ele tem um problema de ele tomar banho. Então, o miúdo mais velho de todos, então vinha do serviço que é o trabalho. Então, para conseguir fazer aquele trabalho dele, então veio aqui para já tomar banho, enquanto já o irmão estava a fazer alguma coisa, aquele miúdo de todos. Então, viu que, não, então deixa-se tudo, porque já a chuva está muito cedo, deixa ele se de cozinhar. Então o fogão estava dentro do lado assim, tá vendo? Então tiraram aquele tudo, não conseguiram já cozinhar, porque já não dá para cozinhar. Então entrou, enquanto o momento já está a chegar o amigo, que é 4 pessoas. Na casa feita de material precário estavam 3 irmãos de 12, 17 e 22 anos de idade e mais um amigo com quem costumavam viver. Eles moravam sozinhos e há um ano tinham ficado órfãos de mãe. Então o meu do outro tinha ido como chama aqui, no drive-in. Então voltou, então capaz, eu estou cansado, porque eu fiz um trabalho grande, o meu do mais velho. Então,
quando ele fez isso, que eu estou pedindo com que eu descansar um pouco. Tá vendo? Eu não vou aguentar estar sentado junto contigo. Então, aquele meu amigo dele disse que eu estou pedindo despedir porque vou para casa. Assim, não, deixa ele, meu amigo, eu vou te acompanhar quando parar a chuva, eu vou te acompanhar, não fica preocupado. Então, ok, vamos esperar. Não? Então, ok. Então, quando alguns minutos, então chegaram já, de que, então, ok, aquele miúdo que pediu com que ele quer decidir de dormir. Então, um momento que já ele levanta, tira a cama para estender. Então, quando tira a cama estender, então, depois ele quer levar a amante. Então, quando chega a hora de ele vai no quarto, porque ele estava fazendo tudo isso no quarto. Aqueles outros estavam na sala. Então, saiu, foi lá já a tirar a manta. No momento que ele tira a manta para ver cobrir já, então é hora que já explodiu já aquela trovoada. Então, quando fiz aquilo já, diretamente faz conta a ele já, porque onde que queimou a primeira pessoa, só aí naquela mata que ele tinha na mão. Então, queimou aquilo, ele quando caiu aí embaixo. É precisamente aqui onde estava a casa de um quarto e sala, e quando o incidente aconteceu, o irmão mais velho estava do lado do quarto e os outros dois do lado da sala, na companhia de um amigo. E o irmão mais velho estava aqui a puxar o colchão para poder descansar. Precisamente quando o raio caiu, a manta incendiou-se e os outros 3 companheiros também foram corridos de surpresa. Quando a casa já estava em chamas, esta árvore também queimou, conforme as imagens mostram. Todos caíram, entrou outro embaixo da mesa, os 3, juntado com o amigo dele. Então entrou na mesa, vi que aquele ressuscitou por causa daquele o colega dele que é amigo dele. Então saiu para fora. Tentar que ele vá conseguir tirar aquele mais velho de todos. Conseguiu tirar para fora da casa. Então tirou para fora. Então voltam à procura daquele mais miúdo pequeno. Então tirou aquele miúdo. Quando deixa fora, ele já está, epa, tem o meu irmão aí, tá vendo? O outro. Já quando já não vai o tempo, tá vendo? Ele já tá tentando para conseguir chamar a pessoa. Lá quando ele chega naquela casa, não conseguiu falar, já não aguentava nada dele falar. Então só bateu a porta se abriu. Aquele senhor quando caiu, o miúdo não falou com ele. Depois dele, alguns minutos, é que já ressuscitou-se. Esse deveria ser o único sobrevivente deste incidente fatal. O irmão mais velho teve a morte instantânea, o outro morreu a caminho do hospital e o terceiro na sala de reanimação. Esta senhora foi a primeira a saber da ocorrência, pois foi na sua casa que o sobrevivente se dirigiu para pedir socorro. Na cama com gabatil gauga, ada chigara lahayana, wala nyangwe. Senjo uma mina flash pal, bishomeran zukuta. Gaman zum kogan zum pedal mului. Zum boyera maguma ko mona shaka anga hagwini. Livia jamu no jamu songwani zo chaba hinta. Zum boyera maguma na hengwa. Isama ko lumui. Ya livia ko haleni ko homelela yina ansuwana lumuthi saka. Wena manike. Anga gwenda nga kukhane. Isama nyana la hayi mina ujana chaba. Zo tumboyera maguma na kakaro swo. Ya gama kwango khenke mukulwa rapashi ango mamanzi ngo ango sinia ayindla bangana mina yosha kutsha kuyiha ku hila hayi jani gama konsekala kan fula jipanzi kunzukuma ko ivera kosha Nzilo lokulu shine ja nzilo ja utlhavitile. De pânico na zona, com os vizinhos a fazerem de tudo para apagarem as chamas. Apesar da tentativa de socorro, os 3 irmãos perderam a vida. A família chora, no silêncio, a morte de 3 jovens estudiosos e trabalhadores.
eu talvez vou morrer com essa tristeza, porque isso aqui, onde que eu gostava de tudo, era única, a minha vida era esses miúdos. Estudavam? Exatamente. Esse é que morreu mais velho de todos. Então já estava no 3º ano. Então esse é que mais velho de todos que está no serviço. 2º ano ele já tinha, já para concluir, só faltava exame. Mas com missão de serviço, como ele é polícia, não, tem que cumprir a missão de serviço, depois vai concluir a escola. Eu não queria que ele ficasse a estudar. Até agora eu preciso até estudar. Até agora. O miúdo mais pequeno naquela era já tinha 10 anos, mas ele já estava na 7ª. Ao pai, resta-lhe agradecer o apoio que teve para, um mínimo, enterrar com dignamente os seus filhos. Até aqui é onde eu estou, só que tudo aconteceu. O mais que estou a agradecer é como o governo me facilitou toda a despesa desses dois que foram perder a vida, acabar a vida no hospital. Tudo para mim, agradeço. A mais de 80 quilómetros daqui, contabilizam-se mais mortos em consequência do vendaval que temos referenciado. Precisamente quando sopravam os ventos fortes, um jovem de 37 anos de idade que estava na companhia de uma criança caminhava nesta rua e quando chegou neste lugar, esta árvore enorme, conseguimos ver nas imagens, caiu sobre si, criando-lhe uma morte instantânea. Da informação que tivemos acesso é que a criança, essa não teve nenhum ferimento e durante o incidente foi projetada para este lado. De fato, nós tivemos 3 vítimas, uma das quais houve uma queda direta sobre si de uma árvore e 2 crianças que ficaram soterradas num bairro periférico. Perderam a vida? Perderam a vida porque estavam mesmo numa casa de construção precária. No próximo bloco vai saber a explicação científica deste fenómeno natural. Nossa equipa investiga os fatores que influenciaram na ocorrência do vendaval no distrito de Namacha. Quais os cuidados a se ter com os relâmpagos? Estas e outras questões agora. Como é que os raios que se formam na atmosfera são capazes de cair em terra firme e causar vítimas? E por que é que o distrito de Namacha foi o mais afetado pelo vendaval do dia 30? As respostas desta pergunta você vai conferir já a seguir. Comecemos pelo vendaval. O primeiro aspecto a ter em conta é a localização geográfica do distrito de Namacha. Trata-se de uma zona alta, cuja vila assenta sobre o planalto dos Montes Libombos. A vila de Namacha fica a uma altitude de cerca de 500 metros acima do nível médio das águas do mar. E isso faz com que, em caso de mau tempo, sobretudo de ventos fortes, os estragos sejam maiores, justamente por estar numa posição da terra elevada. As zonas altas são propensas à ocorrência de diversos fenómenos naturais, com influência na atmosfera, segundo este meteorologista. Vendavais em certos locais. E os vendavais são formados principalmente quando observa-se o deslocamento das massas do ar, com uma intensidade significativa dos ventos, neste caso entre 88 a 102 km por hora. E estas perturbações, quando essas massas atingem zonas com o ar quente, a tendência é do ar quente subir e formar nuvens de grande desenvolvimento vertical. E principalmente em certas zonas que possuem características específicas para, portanto, a ocorrência de este tipo de fenômeno. No caso vertente, tratou-se de uma massa de ar fria formada na África do Sul e na Suazilândia, que cruzou-se com uma massa de ar quente na província de Maputo, causando a formação de nuvens verticais e consequente queda de chuva.
Este de dia 30 ocorreu muito mais na província de Maputo, nos distritos de Namaasha, Boane, onde nós sabemos em princípio que temos uma orografia típica, temos zonas um pouco mais montanhosas e o seu deslocamento, portanto, é ligado à África do Sul, assim como à Suazilândia. E essas massas do ar, quando elas atingem uma superfície superaquecida e há, portanto, formação de nuvens de desenvolvimento vertical, fazem com que haja também descargas atmosféricas. É daí que nós, o vendaval muitas vezes pode se formar e também resultar, portanto, na certas descargas atmosféricas e às vezes a ocorrência de chuvas. E neste caso concreto, este tipo de vendaval estava associado a essas descargas, por isso observamos também relâmpagos e trovoadas e queda de precipitação. E por falar em relâmpago, como se explica este fenómeno e de que resulta? É uma descarga de grande intensidade. As nuvens, primeiro dizer que as nuvens de desenvolvimento vertical, elas criam, portanto, uma situação de, quando elas desenvolvem, criam um choque, portanto, entre as partículas, que são, portanto, as massas de gelo, e elas criam descargas ou, ao mesmo tempo, vão criando uma faísca. Então, entre o choque dessas partículas, resulta, portanto, aquilo que chamamos de relâmpago. E, ao mesmo tempo, temos os raios. Só que a diferença já com os raios é que elas vêm ou conectam, portanto, ao solo. Então, é o mesmo fenômeno que ocorre, que produz-se, portanto, o clarão e o barulho, que é o trovão, e posteriormente podemos ter uma situação da sua faixa, que é o raio, que vem até a superfície, e é esse raio que cria mais problemas, portanto, a nível da superfície, que pode, portanto, incendiar casas e pode, portanto, tirar vidas humanas. Então, é o mesmo fenômeno que resulta, portanto, de choque entre as partículas, portanto, dentro de uma nuvem. São estes raios que, quando caem na superfície da Terra, provocam vítimas. São medidas de prevenção que vale a pena seguir para evitar danos maiores. E o Contato Direto termina por aqui. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa.